Olá, povo do Eterno! Nós estamos aqui de volta novamente pela misericórdia do Eterno. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2020, e eu estou pedindo licença para adentrar a sua casa e, juntamente com você e sua família, estudarmos a respeito do Salvador. O próprio Salvador, quando esteve aqui na terra, ele nos orientou, dizendo que nos últimos dias ou nos finais dos tempos, apareceriam muitos falsos profetas, enganando as pessoas. E se possível for, enganaria até os escolhidos. Por que ele engana as pessoas? Porque ele não é um enviado do Eterno. Ele é um falso profeta. Ele usa de artimanhas do mal para enganar as pessoas, para que as pessoas não tenham conhecimento da verdade. Então é sobre esse tema que eu quero falar com você neste dia. E para nós começarmos a abordar esse assunto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, do verso 16 em diante. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que o Salvador lhes designará. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Essa passagem aqui do texto diz que quando ouviram, ele já havia sido morto e já havia ressuscitado. Morreu em corpo físico, ressuscitou em corpo glorioso, imortal. Verso 18. O Salvador, aproximando-se, falou-lhes dizendo: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Verso 19. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muito bem, aqui nós lemos e entendemos que após a morte e a ressurreição do Salvador, ele apareceu aos discípulos, os 11 discípulos, porque um havia se matado, que era o Judas, o traidor. Ele apareceu aos 11 discípulos e passou essa ordem, essa ordenança, para que os 11 discípulos batizassem as pessoas de todas as nações, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e que depois de serem batizados, eles fossem ensinados a guardar todas as coisas que o Salvador repassou para os seus apóstolos. Mas essa ordem foi dada para os 11 apóstolos. Os 11. Agora é que vem a pergunta para você provar, tirar a prova, se aí, na instituição religiosa, aonde você congrega, se aí dentro, o seu líder religioso, o que ele fala, o que ele ensina, é a mesma coisa que o Salvador ensinou, ou se aí ele usa de palavras enganosas, mentirosas, para enganar, se possível, até os escolhidos. Vamos fazer a prova então? Eu li no texto que o Salvador mandou os 11, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles obedeceram. Os apóstolos batizaram alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que frequenta um templo denominacional, você que lê o livro chamado Bíblia, você deve saber. Os apóstolos batizaram alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Batizaram ou não batizaram? Porque a Bíblia diz que os apóstolos obedeceram ao Salvador em tudo. Eles batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou não? Vamos perguntar então para o apóstolo Pedro, porque quando o Salvador disse para os 11, ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o apóstolo Pedro estava junto, ele também ouviu essa ordem que o Salvador passou para ele. Então vamos perguntar para Pedro se ele batizou alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, verso 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-lhe o coração e perguntaram a Pedro. Olha bem, lá quando o Salvador mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pedro estava junto. Ele ouviu. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, os outros 10. Que faremos, varões irmãos? Verso 38. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Salvador Yahushua, conhecido por Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, o eterno nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Quer dizer, sai do meio desse povo perverso, se afaste desse povo perverso. No verso 41, então os que aceitaram a palavra, o ensinamento de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então aqui nós vemos o apóstolo Pedro dando a resposta, né? O Salvador, lá em Mateus 28:19, mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui nós vimos o apóstolo Pedro batizando as pessoas em nome do Salvador Yahushua, conhecido por Jesus Cristo. Por que será que o Pedro não obedeceu a ordem que o Salvador passou para eles? Você sabe por quê? Você sabe por que que o Pedro não batizou ninguém, as 3.000 almas, nenhuma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não sabe? Então vamos perguntar para o apóstolo Paulo. Porque o evangelho que Paulo aprendeu, ele falou que ele não aprendeu de homem nenhum. Nenhum. Ele não aprendeu de homem nenhum, mas foi revelado, por revelação para ele. Então vamos perguntar. No livro de Atos, eu convido você a ler, no livro de Atos, capítulo 19. Paulo, quantas pessoas você batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Já que o evangelho que você pregava, você não aprendeu de homem nenhum, mas foi revelado. Responde para nós aí, Paulo. Atos, capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Em nome de quem que vocês foram batizados? Responderam, no batismo de João Batista. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, no Salvador.
E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Salvador Yahushua, conhecido por Jesus Cristo. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo 12 homens. Paulo batizou 12 homens em nome do Salvador Yahushua, conhecido por Jesus Cristo. Pedro batizou 3.000 almas em nome do Salvador Yahushua, conhecido por Jesus Cristo. E o seu pastor batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mesmo batismo trinitário da Igreja Católica Apostólica Romana. E agora, meu irmão? E agora, meu irmão, o que você pretende fazer? Você foi enganado, o seu líder enganou você. E agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Diga, responda aí. O que você vai fazer? Vai ficar no batismo da Igreja Católica ou vai ser batizado no batismo de Pedro e no batismo do apóstolo Paulo? Hã? Pensa bem na tua salvação, hein? Um abraço no teu coração e até a próxima, se o Eterno, o Criador dos céus e da terra e da fonte das águas me permitir. Até a próxima.